Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 5 de junho de 2025. Faremos a nossa leitura diária hoje da lição de número 10, a promessa do Espírito, da nossa revista da Escola Dominical da classe de adultos. O título, irmãos, é O Espírito Santo molda em nós o caráter de Cristo. Nossa leitura está lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, e dos versículos de 16 ao 22, e diz assim a palavra do Senhor. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Amém, meus irmãos? Irmãos, o que a gente pode ver aqui, que a vida cristã, ela não é vivida pelo nosso esforço próprio, né? Mas pela dependência do Espírito Santo, né? Paulo, quando está escrevendo ali aos Gálatas, a igreja de Gálatas, da Galáxia, ele confronta esse conflito entre a carne e o Espírito, né? Mostrando que a vida no Espírito não é apenas vencer os desejos carnais, né? Mas também ela ajuda-nos a formar em nós um caráter de Cristo, um caráter cristão, né? Então nós vamos ver ali, nos versículos ali da nossa leitura, do 16 ao 18, uma luta espiritual, né? Diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, né? Principalmente o versículo 16, está lá. Andar no Espírito é viver em comunhão contínua com Deus. Não é só momentâneo, não é só a hora que eu preciso, não é só a hora que eu estou com dificuldade, com dor, com necessidade, então eu vou buscar isso, mas é viver uma vida contínua com Deus. Guiado por quem? Pelo Espírito Santo, né? Em cada decisão do que a gente venha necessitar. Então isso é andar no Espírito. A carne representa ali a nossa natureza pecaminosa, né? Inclinada o que? A satisfazer os seus desejos, egoísta, ou até mesmo destrutivos, não importa em qual área, segmento que seja, né? Paulo mostra uma batalha constante entre quem? Entre a carne e o Espírito, né? E dizendo que eles são opostos, irmãos. Ou seja, aqui está Cristo e aqui está o inimigo das nossas almas. Então, a carne e o Espírito ficam ali, tentando levar nós para um lado e para o outro. Então, nós não podemos ficar vivendo segundo os dois ao mesmo tempo, né? Então, se eu aceitei a Jesus, então eu tenho que andar em Cristo. Então, não adianta eu aceitar Jesus hoje, abandonar o pecado, amanhã eu voltar a praticar. Aí eu volto de novo, arrependo de novo. Peco, arrependo. Então, não existe isso. Ou nós somos de Cristo, ou nós não somos de Cristo. É isso que está dizendo. A vitória contra o pecado, ela não vem de uma força de vontade. Não. Mas ela vem através da submissão do Espírito Santo. É claro que na decisão, pelo livre-arbítrio, sempre vai ser nossa. Nós decidimos, eu não quero fazer mais isso. Mas quem sustenta isso é o Espírito Santo, né? E quando a gente pega ali dos versículos 19 ao 21, nós vamos ver então as obras da carne. Então Paulo, ele lista algumas ações que são fruto, né, do pecado, são fruto da carne. Então ele começa lá falando sobre os pecados sexuais, ele fala de prostituição, impureza, lascívia, fala de pecados religiosos, idolatria, feitiçaria, fala de pecados de relacionais ou de relacionamento, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas e qualquer outra coisa, irmãos. Também ele vai falar também sobre os pecados de excesso, né, como bebedice, glutonarias. Enfim, no final do versículo 21, ele vai falar o quê? Os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Aí, irmão, tá aí a receita do bolo, né?
É só não fazer essas coisas aí, irmão, nós vamos aceitar, receber o reino de Deus. Claro, uma vez que você aceitou Jesus, uma vez que Cristo vive na sua vida, você é templo do Espírito Santo, e praticar essas coisas, receberemos o reino de Deus, né? Então Paulo alerta que esses comportamentos, irmão, não são apenas erros, né? Mas são incompatíveis, mas que esses erros, essas situações, são incompatíveis com o reino de Deus. Não vai entrar no reino de Deus quem estiver praticando essas coisas. No versículo 22, ele vai trazer o contrário agora, que são os frutos do Espírito, né? Ele diz, mas o fruto do Espírito é quem? É o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Ou seja, irmão, ao contrário das obras da carne, o fruto do Espírito ele é uma manifestação do caráter cristão, do caráter de Cristo. Em quem? Em nós. Então, quando praticamos essas coisas, nós estamos mostrando o caráter de Cristo, né? A gente pode observar que Paulo usa o singular até disso. Ele fala fruto e não frutos. Por quê? Porque ele indica que essas virtudes, irmãos, são partes de um mesmo caráter espiritual, né? Ele está listando quais são os frutos, mas o caráter espiritual então, é fruto do caráter, né, de Cristo. Amor é a base de tudo, né? João 3,16 vai dizer exatamente que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Amor incondicional e deu o que ele há de melhor nele, né? Alegria não depende das circunstâncias. Nós somos alegres, somos felizes porque estamos em Cristo. Temos o nosso nome escrito no livro da vida. E nós estamos marchando rumo à cidade celestial. É por isso que nós somos felizes. Não pelas coisas que acontecem aqui, né? A paz, né? Resultado aí da reconciliação com Deus e com os outros também, né? Longanimidade, né? Ou seja, paciência, né? Perseverança e tolerância diante das dificuldades. Então, devemos ter calma para resolver e pensar nas coisas. Benignidade é uma atitude gentil, né? Compassiva ali. Bondade, agir com retidão e generosidade, né? E o último, fidelidade, né? Lealdade a quem? A Deus, a Cristo, ao Espírito Santo e aos compromissos e ao propósito que Ele pôs na sua vida. Então nós devemos ser fiel a Cristo. Esses frutos, mano, é produzido não por esforço humano, né? Mas é pela própria ação transformadora que o Espírito Santo fez na sua vida quando Ele entrou. Quando você aceitou a Jesus. Ah, irmão, mas eu era amoroso, mas com certeza não era uma coisa. E outra, mas quando o Espírito Santo entra, irmão, ele transforma todo o seu corpo. Ele transforma todo você, para que você passe a ter então agora um caráter de Cristo. E que não só que você tenha, mas que você transmita, você demonstre isso, né? Podemos concluir, irmãos, que Cristo está sendo formado em nós, né? Uma vez que nós aceitamos Jesus, que o Espírito Santo vive em nós, que nós temos essa questão de ter os frutos do Espírito, então isso está sendo formado em nós através de Cristo, né? Esse texto que nós acabamos de ler, irmão, ele vai mostrar exatamente isso, essa verdadeira transformação, que ela não vem assim de regras, de requisitos, de situações, de leis, não vem de nada, mas vem de uma vida interior guiada por quem? Pelo Espírito Santo, já que ele mora dentro de nós. E isso vem de dentro para fora, não é de fora para dentro, né? À medida que nós entregamos as nossas vidas a Deus, né, o Espírito Santo vem moldando nós, né, esse caráter de Cristo. Esse é o verdadeiro sinal de maturidade espiritual, irmãos. Quando você aceita Jesus, você é um bebê na fé. Por mais que você tenha 20, 30, 40, 50, 60 anos, 80 anos, 90 anos, não importa. Quando você aceita Jesus, você é um bebê espiritual e você precisa crescer, se alimentar da palavra, né? A leitura de terça-feira falou sobre isso. Falou que nós devemos, tudo aquilo que ele nos ensinou, o Espírito Santo nos fará lembrar. Mas se eu não cresci, se eu não estudei, se eu não busquei a Cristo, se eu não procurei crescer espiritualmente, então como que ele vai nos ajudar a lembrar? Né? Então é isso que ele está querendo dizer, que nós vamos crescer espiritualmente, né? Algumas reflexões para nós diz, em quais áreas da nossa vida nós percebemos esse conflito entre a carne e o espírito? É importante, mano, às vezes a gente pegar um pedaço de papel, sentar e começar a escrever, puxa vida, cara, ficar assistindo muita série versus ler a palavra de Deus. Tá aí um conflito, né? O tempo que eu fico gastando com televisão assistindo séries, filmes, futebol, e como eu deixo de ficar lendo a Bíblia, né?
O que significa na prática andar no Espírito Santo no seu dia a dia? Como nós falamos no vídeo de ontem, né? O dia a dia, o trabalho, a escola, tudo isso vai nos sufocando. E a pergunta é, onde é que eu lembrei do Espírito Santo na minha vida? Né? E por fim, irmão, quais aspectos do fruto do Espírito você sente que Deus, né, quer desenvolver mais em você? São vários ali que a gente falou, né? Então nós devemos buscar Deus e perguntar para Ele, questionar Ele, qual mais o Senhor quer que a gente melhore? Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não esquece de clicar aqui no nosso canal e curtir e receber todos os dias os versículos diários da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Amém, meus irmãos? Deus abençoe.